Oi pessoal, eu fiz essa aula aqui, uma revisãozinha rápida de geometria analítica, só com os exercícios que estão na atividade que vocês têm que entregar na semana seguinte. Além da atividade que vocês têm que entregar para a gente poder fechar a nota, também tem atividade no Google Sala de Aula. Para quem não acessou ainda, você pode entrar pelo seu aplicativo do Centro de Mídias, tá? É o aplicativo que vocês usam para assistir às aulas. Vai clicar lá no cantinho em Classroom, vai abrir essa tela aqui, Google Sala de Aula, clique em Mais e clica em Participar de Turma. Clicando em Participar de Turma, ele vai pedir um código aqui, código da turma. Esse código do terceiro B é esse aqui, ó, I7JLGRH. Do terceiro C, HPX5CJK. Então, se você é do terceiro B, digita o código do terceiro B. Se é do terceiro C, digita o código do terceiro C. Eu também já enviei via e-mail o convite para participar da sala de aula. Alguns alunos já entraram, então quem já entrou não precisa fazer esse processo, tá? Alguns alunos já responderam até a atividade que tem lá. Então essa atividade vai contar ponto aí para vocês. Então é bom vocês resolverem ela lá, que ajuda também, porque são exercícios parecidos com o da outra atividade que tem que entregar na escola, tá certo? Então vamos lá, vamos para a revisão. Então vamos começar a nossa revisão aqui. Primeiro exercício, calcular a distância entre os pontos A e B. Ponto A de coordenada 1, 1 e o ponto B de coordenada 4 e 5. Só para lembrar aqui, né, o plano cartesiano, o ponto A e o ponto B colocado, o ponto A, coordenada 1, 1, né, x é 1 e y é 1 também, e o ponto B, 4 no x e 5 no y. O que a gente vai fazer é saber o tamanho desse segmento aqui, que seria a distância entre o A e o B. Para isso a gente vai usar essa fórmula, que já foi demonstrada em sala de aula, então não vou me preocupar com a demonstração agora, é só uma revisão, né? Então a fórmula aqui, distância entre o ponto A e o B, vai ser a raiz quadrada do xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então a gente vai usar essa fórmula e substituir os valores aqui que a gente já tem. Então no caso, xb e xa, né, é o x do ponto A e o x do ponto B. Só para lembrar, todo ponto aqui no plano cartesiano, ele tem a primeira coordenada que corresponde a x e a segunda coordenada corresponde a y. Sempre assim, x e y. Então, o xa é o x do A, o xb é o x do B. Então, a gente vai substituir o xa pelo x do A, o xb pelo x do B, o ya pelo ya e o yb pelo y do B. E aqui a gente já está, ó, xb é 4, está aqui. xa é 1, está aqui. YB é 5 e YA é 1. Daqui para frente é só realizar os cálculos. Então, 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Agora é levar ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, a gente tem que a distância entre o A e o B é 25. Como raiz de 25 é uma raiz exata, a gente calcula essa raiz. Então, no caso aqui, a distância entre o A e o B é 5. Se fosse uma raiz não exata aqui, poderia deixar na forma de raiz mesmo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então vamos para o próximo exemplo. Obter as coordenadas do ponto médio entre o ponto A e B. Então, de novo, está aqui, né? Ponto A e B. Ponto médio é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos congruentes, em dois segmentos iguais. Então, esse ponto médio ele vai estar exatamente no meio da distância entre o A e o B. Mais uma vez, essa fórmula já foi vista, né? E está aqui para a gente relembrar. Para saber o ponto médio do A e do B, é só somar o xa e o xb dividido por 2, o ya e o yb dividido por 2.
Então, esse ponto médio aqui vai ter essa coordenada x e essa coordenada y. Então, lá, M vai ser um ponto, né? Então, ele é x e y. A gente vai calcular qual vai ser esse x e qual vai ser esse y. Calculando o x, xa e xb. Como a gente já tinha falado no slide anterior, xa é 1 e o xb é 4. Então, 1 mais 4 dá 5. 5 dividido por 2, vamos deixar nessa forma de fração aqui, que é melhor deixar na forma de fração do que transformar em decimal. Se quiser transformar em decimal, não tem problema, tá? Então, vou fazer 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Mas, quando chegar na forma de fração e não der para dividir, não der divisão exata, o melhor é deixar na forma de fração. Então, esse aqui vai ser o valor x aqui, do ponto M. Vamos calcular o y agora. Então, da mesma forma, é YA mais YB. Então, YA é 1, o Y do B é o 5. Então, 1 mais 5. 1 mais 5 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2. O YB é 3. Então, a gente já tem o valor do x e o valor do y. Então, o meu ponto médio aqui, ele tem a coordenada 5 meios e 3. O x é 5 meios e o y é 3. Se a gente acompanhar aqui no plano cartesiano, dá para reparar ó, que o x aqui, o m, está no 2,5 mesmo, né? Que seria essa fração que a gente está aí. E no eixo y, ele vale 3. Só acompanhar a gente consegue ver. Então esse também é um exemplo que vai ter naquela atividade que vocês têm que entregar na próxima semana. Vamos para o próximo. Verificar se os pontos A, B e C são colineares. Então, isso aqui a gente vai verificar se esses pontos estão alinhados. Tem duas formas de a gente fazer isso. Ou algebricamente, ou geometricamente. Geometricamente, a gente colocaria isso no plano cartesiano e olhar esses pontos se eles estão alinhados. Então, nitidamente, a gente consegue perceber que esses pontos não estão alinhados. Se eu passar uma linha aqui passando por B e C, o A fica fora. Então, eles não são colineares. Mas a gente vai aprender a fazer isso, né? A gente aprendeu a fazer isso na sala de aula da forma algébrica. E como que a gente faz? A gente vai montar uma matriz com os 3 pontos. Então, ó, o ponto A, 1, 2, está aqui, a primeira linha da matriz, 1, 2. O ponto B, menos 1 e 0, a segunda linha da matriz, menos 1 e 0. E o ponto C, 3 e 2. E vamos calcular o determinante dessa matriz. Mas como para calcular o determinante a matriz tem que ser quadrada, a gente vai completar a coluna que falta com 1. Então, na matriz eu tenho os 3 pontos, que a gente está verificando se são colineares, se estão alinhados. E a terceira coluna vai ser sempre completada com número 1, tá? Depois disso, a gente vai calcular o determinante. Se o determinante der zero, se o resultado desse determinante for zero, quer dizer que os pontos estão alinhados. Se o resultado do determinante for diferente de zero, qualquer outro valor que não seja zero, quer dizer que os pontos não estão alinhados. Então, quando a gente calcular o determinante dessa matriz aqui, o que vai acontecer, como a gente já sabe que os pontos não estão alinhados, é que não vai dar zero, vai dar um número diferente de zero, que a gente vai ver agora. Então vamos calcular, que é isso que vai ser pedido na atividade de vocês. Então voltando para o mesmo exercício aqui, tá lá, vamos calcular o determinante. Está montado aqui a nossa matriz, ponto A 1, 2, ponto B menos 1 e 0, ponto C 3 e 2. Completou a terceira coluna com o número 1. Para calcular o determinante, existe mais de uma forma. Eu vou usar a que a gente aprendeu na sala de aula, tá? Então, a gente vai completar mais duas colunas aqui. A primeira coluna repete, 1, menos 1 e 3, ó, repara que é a mesma coluna. Repete a segunda coluna também, 2, 0 e 2. E agora a gente vai calcular o determinante, multiplicando as diagonais. Primeiro, sempre essa diagonal azul, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 0 vezes 1. Então, está aqui já, 1 vezes 0 vezes 1 são os números da diagonal azul. A segunda diagonal,
2 vezes 1 vezes 3. Então tá aqui, 2 vezes 1 vezes 3. Próxima diagonal, 1 vezes menos 1 vezes 2. Então, a primeira parte é multiplicar essas três diagonais, que está marcada em azul aqui, e somar os valores delas. A segunda parte é subtrair as diagonais em vermelho, tá? Então, a gente vai multiplicar as diagonais em vermelho e o resultado todo aqui a gente vai subtrair do primeiro. Então, vamos lá. 1 vezes 0 vezes 3, já está aqui. A próxima diagonal aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 2. E a próxima diagonal, 2 vezes 1 negativo vezes 1. Então, daqui para frente é só cálculo, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 0 vezes 1 é 0. Multiplicou por 0, dá 0, né? 2 vezes 1 vezes 3 é 6. Então, 0 mais 6 do segundo parênteses aqui. Terceiro parênteses, 1 vezes menos 1 vezes 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Vamos para a próxima parte aqui, a parte em vermelho. 1 vezes 0 vezes 3. Se tem 0 na multiplicação, dá 0. 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1 negativo dá 2 negativo, vezes 1 dá 2 negativo também. Então, feito o primeiro cálculo aqui, agora a gente vai somar tudo que está aqui dentro. Então, 0 mais 6 menos 2. 0 mais 6 dá 6. 6 mais menos 2 dá 4. Segundo parênteses agora. 0 mais 2 dá 2. 2 mais menos 2 dá 0. Então, a gente tem tudo que tinha no primeiro parênteses menos tudo que tinha no segundo parênteses. Então, 4 menos 0, 4. Então, como a gente já tinha visto, né, anteriormente, os pontos não eram alinhados, então o resultado aqui seria diferente de 0. A gente já sabia disso aqui, tá? Então, se no resultado final der 0, quer dizer que os pontos que eu estou calculando ali estão alinhados. Se der diferente de 0, os pontos não estão alinhados. Próximo exemplo. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto M e N aqui. Então, no ponto M, 1, 2 e o ponto N, menos 1 e 0. A gente vai usar a mesma técnica do exercício anterior, tá? Se eu quero que isso aqui seja uma reta, então eu vou ter que ter três pontos alinhados. Então eu tenho um ponto M, que já foi dado, um ponto N, que já foi dado, então aqui é o ponto M, 1 e 2, ponto N, menos 1 e 0, aqui. E eu vou colocar um terceiro ponto aqui, genérico, que vai ser um ponto XY, né? Para eu poder descobrir a minha equação da reta. E vou fazer novamente o determinante, né? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. A diferença é que agora eu quero que isso aqui dê 0. Isso aqui tem que dar 0, porque para ser uma reta, os pontos devem estar alinhados, tá? Então, isso vai ter que dar 0. A gente vai fazer as contas da mesma forma que foi feito anteriormente. Primeiro as colunas em azul, a gente vai multiplicar aqui. Então, primeira diagonal em azul aqui. 1 vezes 0 vezes 1. Segunda diagonal, 2 vezes 1 vezes x. Terceira diagonal, 1 vezes menos 1 vezes y. Foi a parte azul. Agora é menos todas as outras diagonais, né? Então, 1 vezes 0 vezes x. 1 vezes 1 vezes y. 2 vezes menos 1 vezes 1. Tudo isso tem que dar 0. Então, continuando os cálculos. 1 vezes 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1, 2. Vezes x, 2x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y. Lembrando que a gente não precisa colocar o menos 1 aqui, tá? Se quiser colocar não tem problema, mas menos y é a mesma coisa que menos 1y. Vamos para a parte vermelha agora. 0, né? Porque
Apareceu um zero na multiplicação, não importa o que tem, que é zero. 1 vezes 1 vezes y, dá y. Mesma coisa daqui, né? Dá 1y. Não preciso colocar um y aqui, só y. 2 vezes menos 1 vezes 1 é menos 2. Tudo isso igual a zero. Fazendo os primeiros cálculos aqui, né? Zero, já pode eliminar. 2x, tirando o parênteses aqui, mais e menos, fica menos. Segunda parte, zero. Y, tirando o parênteses aqui, mais e menos, fica menos. E vamos terminar a nossa conta. Agora, a gente vai ter que eliminar esse parênteses aqui, a parte azul e a parte vermelha, porque não dá mais para fazer conta, né? Não posso juntar x com y, aqui eu não posso juntar y com menos 2. Então, eliminando parênteses. Aqui, como não tem nenhum sinal fora, elimina normalmente, sem se preocupar, né? 2x menos y. Já no segundo caso aqui, eu tenho sinal de menos fora do parênteses. Então, esse sinal de menos de fora do parênteses, ele vai fazer mudar o sinal de tudo aqui dentro. Então, como tem menos aqui, esse y que está positivo vai ficar negativo. Esse 2 que está negativo vai ficar positivo. Então, esse menos fez esse y ficar negativo e esse menos fez esse 2 ficar positivo. Dando uma ajeitadinha agora na nossa conta aqui, 2x não tem nada que dá para fazer, y menos y dá menos 2y. Então, o 2 também não tem mais o que fazer, e a gente termina aqui, a gente já tem a equação da reta aqui, tá? Então, a gente tem a equação geral da reta, já é uma resposta, já serve como equação da reta aqui, mas a gente pode também escrever a equação reduzida da reta. Tá? No caso do exercício que vocês têm que fazer, não é nem necessário, mas lembrar, né, que é possível, então, obter a equação reduzida da reta a partir da equação geral. Então, a gente tem a equação geral, que a gente viu no slide anterior, a gente vai só dar uma ajeitadinha nela aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pegou tudo que não era y e passou para o outro lado. Então, esse 2x aqui passou para o outro lado como 2x negativo. Esse 2 que era positivo também passou para o outro lado como 2y negativo. Então, os dois ficaram negativos. Como a gente já percebeu aqui que o y está negativo, vamos multiplicar tudo por menos 1 para inverter o sinal. Então, multipliquei a equação inteira por menos 1, tudo inverte o sinal. Aqui era menos ficou mais, aqui era menos ficou mais, aqui era menos ficou mais. Para finalizar, preciso isolar o y. Então, vamos isolar o y aqui. O que tem junto com isso é esse 2 que está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o 2 que estava multiplicando aqui vai mudar de lado, dividindo. E no caso aqui, dá para dividir, né? 2 por 2, 2 por 2. Como dá para dividir, a gente vai dividir. 2 por 2 é 1, então dá 1x. 2 por 2 é 1. E a gente chega aqui na equação reduzida da reta. Lembrando vocês que além da atividade que está sendo entregue impressa na escola para vocês poderem responder, que está no site da escola também, que vale nota para a gente poder fechar a nota do bimestre, também tem as atividades do Google Sala de Aula, tá? Então tá tranquilo de fazer, tentem acessar, tentem responder lá, se tiver dúvida, entre em contato com a gente para poder não ficar atrasado, não perder tempo, que vocês estão no terceiro ano, a gente não pode marcar bobeira, hein? Vamos lá, bons estudos aí. Precisando, é só entrar em contato. Até mais.